Pessoal, bem-vindo ao canal Filmes em Casa com Flávio Strutzel. Hoje eu tenho um convidado muito especial, meu grande amigo Fernando Mileski, falando diretamente da Polônia. E eu convidei ele para falar um pouquinho mais do De Volta para o Futuro, que já foi alvo de um dos meus vídeos anteriores, mas como ele é um grande especialista, é um entendedor, um fã da série, né? Ele tem um pouco mais a acrescentar e é de fato uma das melhores trilogias do cinema americano e vale a pena a gente falar um pouquinho mais, né? Eu espero que essa seja a primeira de várias colaborações que a gente vai ter aí. Então, bem-vindo, Fernando. Como é que está aí? Como estão as coisas na Polônia? Calor? É verão? O verão hoje bateu quase 30. Eu não digo que eu sou especialista na trilogia, mas é a minha trilogia favorita. Eu sei algumas coisas, reparei algumas coisas das 1080 vezes que eu assisti a trilogia, mas eu vou tentar dar algumas informações que tem disponível, é possível achar, mas muita gente não sabe algumas coisas. A gente vai comentar também um pouquinho sobre o filme, sobre os atores, as polêmicas por trás das câmeras, né? E eu tô com a minha cópia polonesa Como que é o aqui. título em polonês aí? Tenta ler para a gente. Tem um gato passando atrás de você aí. Powrót, Powrót do Przeszłości. Powrót do Przeszłości. Oh, legal, legal. Quanto que custou Dei uma enrolada na língua, mas é mais ou menos isso aí. custou aí em euros aí a caixinha, mais ou menos? Aqui a gente tem a moeda polonesa mesmo, Polish zloty, custou, acho que 80 zloty, deve ser 20 euros por aí. Esse aqui eu comprei por US$ 35 na Amazon, agora está 29, deu uma baixadinha. E pela qualidade que foi feita, eu, eu, é, é um dos pacotes mais com melhor relação custo-benefício que eu já vi. Mas Tá. você tem uma história aí de que, na verdade, o filme começou a ser gravado com outro ator, é verdade isso? E hoje em dia é praticamente impossível imaginar outro ator no papel do Marty McFly que não seja o Michael J. Fox, né? É verdade. Na época, quando começou a gravação do primeiro filme, o Michael J. Fox estava na série Family Ties, e ele estava com a atriz, ela estava grávida, a atriz principal da série, ela estava grávida na época e ele estava com a agenda bem cheia, tentando preencher o espaço que ela estava que ela deixou durante a licença maternidade, né? Então, nessa época, os diretores da televisão, os diretores dessa série não deixaram nem o Robert Zemeckis, que é o diretor do De Volta para o Futuro, não deixou nem se aproximar do Michael J. Fox na época. Então, eles foram com uma segunda opção, que era o Eric Stoltz. Ele, na minha opinião, ele é um grande ator. Na época, ele foi até nominado ao Golden Globe, e o filme que ele participou por essa indicação também foi indicado ao Oscar, que é o The Mask, o Mask, na verdade, né? O título em português é Marcas do Destino, se eu não me engano. Então, é um filme que conta a história do Rocky Dennis, que é um menino que nasceu com uma deformidade. No filme, a mãe do menino era a Cher. Então, esse filme também é ótimo, e ele estava excelente, né? Então, por essa performance, dizem que até foi porque o porquê dele ser convidado para o De Volta para o Futuro. Ele já, na verdade, tinha mais ou menos 50% do filme já filmado com ele, mas o diretor sentiu que ele não tinha a veia cômica que era necessária, né? Então ele era um ator mais dramático, é, então era um pouco incompatível. Você imagina um ator dramático, um ator mais sério, contracenando com o Doc, não ia, acho que não ia dar muita química, né?
A química É, do Michael uhum. J. Fox e do Christopher Lloyd é perfeita, né? É perfeita. Eu gostaria muito de se tivesse uma prequel, alguma coisa que mostrasse como eles se conheceram, porque é curioso ter um jovem ser tão amigo de um senhor de mais idade, com personalidades completamente diferentes, né? Ele um skatista, roqueiro, estudante, ainda está na high school ainda, e sendo, eu acho que o melhor amigo, eles são melhores amigos de um cientista, né, que gastou toda a fortuna da família dele em invenções. Então é curioso, eu gostaria de saber como que eles chegaram a se conhecer. Eu joguei os jogos da Telltale, e com a esperança que isso fosse explicado, eu nunca chegou nesse ponto, né? Eu tenho uma teoria. O Hum, Doc Brown sabia que ele ia ser amigo, né, do Marty McFly, porque, enfim, no passado ele viu o Marty McFly em 55, visitou ele e falou: "Você vai ser meu amigo", né? Então, então, ele já talvez tenha ido lá de uma maneira sutil, tentado conhecer o rapaz, né? que seria, então, uma teoria do tempo cíclico. Então, se Seria gerou a teoria do templo cíclico, meio que nem na série The Dark, né? Da série alemã The Dark que tem no Netflix. Mas realmente é interessante, ele até tem um amplificador gigante para o Marte lá na casa dele, né? tem. E ele que, enquanto ele está fora, ele que cuida do Einstein, né? Do cachorrinho do Doc Brown, e o diretor também, quando ele chega na escola, o diretor pergunta se ele ainda está se metendo com aquele cientista louco. Então, eles têm um relacionamento que é até famoso na cidade, é uma cidade pequena, imagina, então, todo mundo comenta, então eles têm esse relacionamento que é falado entre as pessoas da cidade, né? Então, é realmente uma coisa interessante que eu gostaria de saber mais, mas nunca chegaram a A explicar. cidade fica na Esse Califórnia, né? Rio Valley. Eu acho É que uma cidade fictícia, mas seria na Califórnia. meio parecida com Orange County, talvez, alguma coisa do tipo. Uhum. Que até na placa da DeLorean tá Califórnia, né? Então, é de lá mesmo. Bacana, bacana. Então, e o Eric Stoltz, voltando um pouquinho, depois ele chegou a contracenar em 1988 com a Leah Thompson, que era a Lorraine McFly. Eles contracenaram nesse filme Some Kind of Wonderful, em português acho que é Alguém Muito Especial. É um filme mais de adolescente, um filme de romance de adolescente típico dos anos 80, né? Do rapaz pobre que é apaixonado pela garota rica e tem uma melhor amiga que é meio espivitada e que ela é apaixonada por ele. Então tem essa história clichê dos anos 80, mas é um filme que eu gosto bastante também, né? Mas tem outros casos de atores que não Dos seriam. Uhum. dos anos 80. Pelo cabelo dá para ver da época que a denuncia, né? Tem outros casos, por exemplo, a Jennifer, do primeiro filme para o segundo, trocou, que fazia a Jennifer. Então, no primeiro filme era a Claudia Wells, é, que eu achei que o papel dela não era muito expressivo no filme, mas ela era aparentemente uma boa atriz, mas ela colocou a carreira de atriz dela em uma pausa, vamos dizer assim, porque a mãe dela foi diagnosticada com câncer, então ela parou de trabalhar para tomar conta da mãe dela. Então, substituíram ela com a Elizabeth Shue, e também, se você reparar, principalmente na versão 4K, se não foi cuidado disso, na minha versão, que é 1080p, Full HD, dá para ver claramente que ela está usando uma peruca, Elizabeth Shue, porque o cabelo dela é de cor diferente, ou não conseguiram deixar mais parecido, então ela estava usando uma peruca no segundo filme, e no terceiro também. É, então, infelizmente, ela Não reparei. foi cuidar da mãe dela, né? Foi bem feito, foi bem feito.
Foi bem feito. E também refilmaram, né? Tiveram que refilmar a última cena do primeiro filme, porque de um filme para o outro eles sempre colocam o recap no começo, né? Do final do filme anterior. Então eles refilmaram com a Elizabeth Shue ao invés da Claudia Wells. E tem também o caso mais polêmico, vamos dizer assim, que é o do Crispin Glover, o George McFly. Assim, quem lê mais sobre a série acaba sabendo, mas quem só assiste por assistir não acaba até não percebendo, é engraçado. Mas o George McFly que a gente conhece, o ator só estava no primeiro filme do Crispin Glover. Tem duas versões do que aconteceu, por que ele não foi renovado de um filme para o outro. Mas no segundo e no terceiro filme era o Jeffrey Weissman, esse cara aqui, esse ator que representou o George McFly. Então, no segundo filme, nas cenas onde se passava em 1955, eles usaram as cenas que eles já tinham gravado para o primeiro, e se tivesse algum reshot ou um pick-up shot que eles precisavam fazer para algum ângulo diferente, o que eles fizeram? Então, o ator Crispin Glover, ele era um ator jovem em 85, quando foi 84, 85, quando foi filmado o primeiro filme, né? Então, eles fizeram um molde do rosto dele para fazer uma máscara de envelhecimento, né? Então, eles usaram esse molde para fazer uma máscara e colocaram nesse ator, no Jeffrey Weissman, para que eles ficassem parecidos. Então, ele sempre está desfocado, até em 2015, quando a Lorraine e o George entram na casa do Marty, que ele já está casado em 2015, até ele aparece de ponta cabeça, né, que é para dificultar mesmo de se identificar o ator. Então, tem isso. E as versões o estúdio diz que teve problema nas negociações salariais com ele. Parece que ele queria ganhar mais ou tão quanto o Michael J. Fox. Outras pessoas, diretores ou produtores, dizem que é porque ele era muito difícil de se lidar no estúdio. Ele achava que ele podia mudar o script, ele queria mudar, inclusive, o final do filme, que ele não concordava com o fim do filme. Então, parece que ele era uma pessoa difícil de se lidar. E a versão dele, numa entrevista, ele fala que é porque ele fazia muitas perguntas e incomodou o diretor, então ele foi cortado do filme. E isso teve influências, né? Tem em algumas entrevistas a gente vê que no segundo filme o George McFly não estaria morto. Então seria parte da história resgatar o George McFly, né? Então, mas ele não, como reduziram o papel dele, resolveram matar ele como uma solução mais fácil, né? Faz sentido para a situação, né, alternativa, que o Biff passa a ser o milionário, passa a dominar a cidade e por algum motivo ele ainda quer, né, ficar com a esposa do George, então ele não teria problema nenhum em matar o George, faria sentido, né? E aí eles fazem uma jogada que quando ele, ao destruir o almanac, com os resultados dos esportes, o jornal muda, né? O pai dele que estava morto passa a ser homenageado. Então, eu acho que ficou bacana do jeito que fizeram. Não? Se ele acho que até se achando fundamental para o filme, isso acabou não sendo uma realidade. Né? a história no final acabou, eu não sei como seria com ele no papel e se a história fosse diferente, mas realmente a história faz bastante sentido e cria uma carga emocional maior de você ter que salvar o seu pai porque ele morreu, você ter que realmente
mudar o futuro e mudar o passado para o seu pai, para trazer o seu pai de volta, né? Mas teve outro impacto, mas isso é mais também no casting, no terceiro filme. Se você parar para pensar, no terceiro filme também tem um impacto, né? Se você parar para pensar, a Lorraine, na verdade, o nome dela é Lorraine Baines. Ela não era uma McFly. E no terceiro filme, né, em 1885, a família McFly é retratada, que são os antepassados do Marty, por consequência do George também, é retratado pela alguém que tem a cara da Lorraine e alguém que tem a cara do Marty. E fica um pouco, na minha concepção, quando eu assisti mais jovem, eu não, mais novinho, eu não percebia isso, mas agora, se você parar para pensar, ninguém faz nenhum comentário que o, esse rapaz não era a cara do Marty, eles andavam juntos, estavam no bar juntos e ninguém comentou nada. E, ao mesmo tempo, a Lorraine não sendo uma McFly, como é que pode uma antepassada do McFly, né, uma McFly do passado, ter a cara da Lorraine? Não faz sentido. Então, provavelmente, se o Crispin Glover ainda tivesse, ele que estaria no papel do antepassado do McFly e não o Marty com a Lorraine, né? Talvez a Lorraine nem a Lia Thompson nem apareceria como antepassada, ou ela, eu não sei, eu estou especulando, mas Acho que faria sentido ela aparecer para manter o casal, né? Com o é, Crispin Glover. Aliás, o Crispin Glover ele também teve problemas no set do filme Beowulf. Beowulf é um filme baseado na mitologia nórdica, em que ele faz o papel do monstro Grendel. E o monstro Grendel que é filho do personagem interpretado pela Angelina Jolie, que é uma espécie de monstro sedutora que fica tentando, né, os vikings lá a ter relações com ela, só que sempre que eles têm, nasce um novo monstro, né? Então o uhum, Beowulf ele mata o Grendel, que é interpretado pelo Crispin Glover, e passa a ser, só que ele acaba sendo seduzido, né? E tendo um novo filho monstro que é um dragão. Mas enfim, voltando ao assunto, ele causou vários problemas no set, né? E eles também consideraram na época substituí-lo, mas eles já tinham a Mutual Motion Capture toda feita e acabaram usando a motion capture dele, mas não sem antes reduzir um pouco o papel e, enfim, parece que é de fato um cara um pouquinho difícil para trabalhar, né? E a gente pode ver, fizeram o olho dele aparecer, a cara mais ou menos parecida, né? Mas, de qualquer maneira, como curiosidade, para mostrar outro filme que ele participou, né? agora que a gente já falou das curiosidades, todo mundo conhece o De Volta para o Futuro, mas um pouquinho da história, né? Só rapidamente, é um jovem que é amigo de um cientista, então Marty McFly, é amigo do Dr. Emmett Brown, e esse cientista ele inventa a máquina do tempo numa DeLorean. É, então, ele está demonstrando para o Marty, só que para fazer a DeLorean funcionar como uma máquina do tempo, precisa de plutônio como combustível. Sim. E o Dr. Brown roubou dos terroristas da Líbia, né? O plutônio, que ele tinha pegado, na verdade, para fazer uma bomba. Ele foi contratado para fazer uma bomba para os terroristas, mas ele usou como combustível na DeLorean. E os terroristas vão atrás dele, e o Marty, quando pega a DeLorean para fugir dos terroristas, ele acaba ativando os 85 milhas por hora e volta para 1955, que foi até o ano e o dia, uma semana antes, na verdade, de quando os pais dele se conheceram, né, no baile do Encanto Submarino.
Bom, então a história toda é que depois se resume ao que o Martin, quando o George e a Lorraine se conheceram, é porque o George estava olhando ela pela janela, se trocando com um binóculo. Sim. E ele cai da árvore, e o pai da Lorraine acerta ele com o carro e leva ele para dentro da casa. É assim que eles se conhecem. E quando o Marty vê aquilo, ele tenta salvar o pai dele como instinto, né? E é ele que acaba sendo atropelado, e então é ele que acaba sendo levado para dentro da casa, e a mãe dele acaba se apaixonando por ele. Então aí começa toda a trama dele. Até meio incestuosa, né? Mas enfim. Hoje em dia é meio esquisito, né? É engraçado que nos anos 80 a gente não se ligava muito nessas coisas, né? Mas hoje você vê lá, até eles dentro do carro, quando eles estão antes de entrar no baile, né? Eles dentro do carro e ela começa a se jogar para cima dele, e ele é filho dela, é uma coisa meio esquisita, né? É uma coisa, ela tá realmente bonitona lá, então ele fica. Mas de qualquer maneira ele salva o pai dele, mas ele não para pensar, né? Ele é muito impulsivo e ele nunca para pensar nas consequências, né? Que pode ter para o futuro dos atos dele. Mesmo a questão do almanac, né? Que ele compra. É um impulso que todo mundo teria, né? Pô, como que eu posso ganhar um dinheirinho aí? É verdade. É, Do segundo para o terceiro filme, no segundo filme a trama também é um impulso. Do primeiro é o impulso dele salvando o pai dele. No segundo é o impulso dele comprando o almanac. E no terceiro e no terceiro é ele não aceitando, né? Porque no segundo filme, porque até no segundo filme ele é demitido, né? E o porquê que ele é demitido no segundo filme? Isso é porque ele é amigo de um, não amigo, mas ele é colega de um cara que até, se eu não me engano, é o Flea do Red Hot isso, Chili Peppers, o ator. colega de trabalho. Isso. E eles estudavam juntos, e eles tiram um racha de carro, o Marty bate o carro e quebra a mão, e o sonho dele é ser um guitarrista, né? Então ele machuca a mão e não consegue, e até esse cara que estava no racha com ele é o chefe dele. Então é meio que um paralelo, que o Biff era chefe do George no começo do primeiro filme. E esse cara, eu esqueci o nome dele, era chefe do Marty no segundo. O Needles, é o Needles. Needles, exatamente. Então ele não consegue, porque fala aqui que você é chicken, né? Você é covarde, aí ninguém me chama de covarde e vai. Então, e no terceiro filme isso isso acontece também, porque o cachorro louco, Turner, também chama ele para um duelo, ele fala não, ele fala, por que você não vai aceitar? Você é covarde? Aí ele vai e aceita o duelo. Chamam de Yellow, né? Você é amarelo. Yellow. Não sei por que Yellow seria covarde lá no Velho Oeste, mas de qualquer maneira. O Needle fala chicken, né? Chickens. E o cachorro louco Turner fala yellow mesmo, é yellow belly. Não sei porquê, mas... Uma coisa que eu estava pensando, quando eles vão para o futuro, você pode ver que eles vão para o café anos 80. Eu acho que isso foi uma solução para não precisar imaginar como que ia ser, sei lá, as músicas que vão estar tocando nos anos 2015. Eu não, que tipo de filme, política, enfim, eles usaram isso como recurso para não precisar entrar nessas questões assim. Mas você vê claramente que a imagem deles de moda no futuro era uma espécie de anos 80 meio platinado, assim, né? Porque todo mundo mega colorido, roupinhas coloridas. É uma visão David Bowie do futuro, vamos dizer assim, né?
Imagina que todo mundo se veste como David Bowie ali. Como se todo mundo estivesse na praia, assim, né? Todo mundo É, colorido, usando bermuda. Tudo bem que eles estão mas na Califórnia, mas... é interessante isso que você falou, porque eles mostram em matéria de, vou dizer, negócios, né? Que são mais memoráveis quando ele chega em 2015. Então é o cinema que está passando o Tubarão 18, se eu não me engano, que até tem o Tubarão 3D, né? É uma Que alta sai, ele ironia fica. do Steven Spielberg. Exatamente. E também outra coisa que é interessante, um dos capangas do Bife em 1955, um deles é até o Billy Zane, o ator Billy Zane é um dos capangas dele. Em todos os filmes é sempre os mesmos caras, mas em 1955, um dos capangas dele está usando um óculos 3D. Na época, todos os filmes nos anos 50, filme de terror normalmente tinha aquele tipo de 3D que você usa ou aquele óculos azul e vermelho. Então ele estava usando um óculos 3D. Tubarão tinha a versão 3D do Steven Spielberg e em 2015 o 3D não precisava de óculos, né? Era um holograma do tubarão que saiu do letreiro e veio. Então esse era um dos negócios que mostraram. Outro era o Café anos 80, como o Flávio falou, e o outro era tipo, como, desculpa? Texaco. Um antechaco, uma loja de um texaco O e uma Texaco loja de antigo. 55, o cara para o carro lá e vem toda uma equipe, começa a, a, a calibrar pneu, a Como limpar se o... fosse um pit stop, né? Como se fosse um pit stop aí. Já em 2015, já tudo modernoso, uns robozinhos, fazer o que precisa fazer lá no carro voador, né? E aí uma loja de antiguidades que tem o computador dos anos 80, tem um Apple, eu acho que é um Macintosh que tem, uns itens dos anos 80 e o almanac, onde ele compra o almanac, e o café nos 80. Então eles foram um pouco, você falou muito bem, eles foram um pouco conservadores para não mostrar produtos. Então eles extrapolaram um pouco no tênis, na jaqueta, que tem o auto fit, né, que se ajusta automaticamente, seca sozinho, e o hoverboard, que é uma das coisas, um dos ícones do filme, né, o hoverboard Se que o ele usa. overboard tivesse funcionasse em superfícies de metal, sem problema nenhum, né? É magnético, né? Tecnologia dos trens, né? Se não me engano, alguns países têm essa tecnologia aí para trens. Uhum. Agora, o overboarder só não funciona na água, né? Ele para, né? Uhum. Não sei que teoria eles usaram, se é que usaram alguma teoria que funciona em qualquer superfície, mas na água não. É, Exceto qual que é o nome do bife em 2015? acho que é Griffith. Griff. 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 Uhum. Deve ser algum descendente do Mad Dog Danny, né? É, mas uma coisa que é interessante você parar para pensar. No primeiro filme, o Doc Brown morre. Então, na verdade, ele não morre. Se você olhar e assistir com cuidado, eu não sei se eles fizeram isso para reaproveitar a mesma filmagem, mas não tem sangue. Você vê os buraco preto como se ele tivesse de colete, já na primeira vez que ele leva tiro, né? E o Marty, ele quer avisar o Doc Brown que ele vai correr um risco de vida em 85. O Doc Brown fala, não, eu não posso saber do futuro, porque pode ter consequências horríveis. Então, não me fala nada do futuro. E tudo bem, aí o Marty deixa uma carta para ele, ele rasga a carta enfim, no final ele lê a carta e acaba usando o colete para se proteger. Mas no final do primeiro filme mesmo, o Doc Brown vai para o futuro, vai para 2015 e vê o que acontece com o filho do Marty. E volta para 85 para levar o Marty para 2015 para impedir que o filho dele seja preso.
Só que é uma coisa meio desnecessária, na verdade. Ele podia só ter voltado do passado e falado, ó, nesse tal dia aqui, o seu filho vai fazer uma coisa que vai fazer ele vai ser preso, então só evita que ele faça isso. Tem algumas inconsistências ao longo da trilogia. Para mim, a maior delas é o final do terceiro filme, que aparece com o super trem dele, sendo que ele tinha escrito uma carta falando, ó, não consigo consertar a máquina do tempo porque não tem os componentes, é impossível, então vou deixá-la numa caverna aqui para ser descoberta por vocês mais tarde. Que em 1946, 7 vai ter os componentes para fazer um. Ele faz tipo o que o microchip faria, eles fazem numa placa, né, Com válvulas, né? com válvulas. Válvula e transistor, né? E de repente, magicamente, ele consegue tudo o que ele precisava para fazer uma máquina do tempo num trem. Então, eu achei que esse final ficou até legal, né? Que ele reencontra o Marte, mas ficou meio sem lógica, né? Mas tudo bem, é um final feliz, né? Para relaxar. É, Aliás, eu acho o terceiro filme o mais fraco deles, assim. Embora eu é goste, uma opinião geral. eu, eu, eu acho que tem algumas coisas assim, que nele aparecer com a roupa cor-de-rosa, achei meio forçação de barra. É. Mas tem, Eu acho que é muito uma coisa de conexão, sabe? Vamos pensar na época, quem é para o cinema quem é no cinema, né? Então, quem nasceu em 55 tinha 30 anos é, em, 85. em 85. Então, quando eles já tinham consciência, vamos dizer assim, é 1965. Então, 20 anos, 30 anos, 40 anos depois, é o pessoal que voltava e tinha nostalgia pelos anos 50. Então, o pessoal gostava muito de ver por causa, né, ele voltando para o passado, por causa da nostalgia. A mesma coisa que a gente tem hoje assistindo filmes que se passam nos anos 80 e 90, né? Eu quando assisti aquele Fear Street 1994 no Netflix, de ouvir as músicas que tocavam, me deu saudade da época dos anos 90, né? Então tem muito fator nostalgia do pessoal dos anos 80 em relação aos anos 50, né? E e ao contrário disso, a visão do futuro que tinha, todo mundo é interessado em como o futuro vai ser. Só que no terceiro filme já era uma época que, primeiro, ninguém mais gostava de filme western, ninguém mais gostava de Bang Bang, em 89, 90, quando o filme foi feito, né? O segundo e o terceiro filme foram filmados de uma vez só. Então, até no final do segundo filme, se você fosse no cinema, no final do segundo já passava o trailer do terceiro. Então, os dois filmes foram feitos em sequência. Mas então, ninguém gostava mais de western e ninguém tinha nostalgia por 1885, né? Então acaba perdendo um pouco. Mas se você for ver a história mesmo, eu acho a história bem interessante. Se você voltar para um tempo que você não consegue, não tem os componentes para consertar a máquina do tempo para ir para o futuro, né? Então, achar a alternativa que eles acharam de fazer um trem atingir 85 milhas por hora e usar os explosivos na fornalha, etc., eu acho que foi interessante, mas realmente, de conexão que a gente tem com o filme, o meu preferido é o segundo, mas o terceiro realmente é o menos interessante, né? É legalzinho, mas não é o que tornou o De Volta para o Futuro tão conhecido, né? Ele é só um encerramento, um complemento, né? Esse, eu acho Tem. assim, o western ele sempre tem o público, né? Nas últimas décadas aí, em 92 teve Os Imperdoáveis do Clint Eastwood, teve também um western com a Sharon Stone, que Hum, ela fez com
se não me engano, com o Russell Crowe, agora eu não me lembro o nome. Ele sempre vai ter esse público, né? Eu fiz também recentemente dos irmãos Coen, Uhum. que tem lá Bravura Indômita e Um dos Fracos Não Tem Vez. Ótimo filme. Ele não é mais um gênero de massa, ele é um gênero de nicho hoje em dia. Uhum. É realmente para quem gosta muito de cinema, mas não é algo que vai dominar o faturamento de Hollywood hoje em dia. Já foi essa fase realmente. E qual foi aquele western com o Jack Chan? Eu esqueci o nome. Tem um que o Jack Chan faz com... Não esqueci quem. Teve um que me chamou a atenção, que foi o Django Livre também, Tarantino. E, de certa forma, Os Oito Odiados, também do Tarantino. Mas, novamente, não são filmes para... não vai ser um Avatar, não vai ser um... Titanic. Titanic não, já nominou, né, as paradas Uhum. Hollywood nos anos 60 e 70, mas nessa época, realmente, 80, 90, né, que é o terceiro filme, estava já em declínio, eu diria que estava entre safra, né? Mas, eu não diria que está morto, é um gênero de nicho, um É que pouco... nem rock, né? É, Sempre tem o público do rock lá que nunca abandona, aí o rock volta, depois desaparece, volta. Não, não desaparece, mas a base de fãs permanece, só, né, só varia em número, acho que. exatamente, não vai ser... Não dá para competir lá com a Cardi B, mas Uhum, vai ter lá o seu público, vai continuar existindo, né? Eu acho que a gente uhum. pode encerrar. Tem mais algum detalhe? Uma curiosidade, uma coisa que muita gente não percebe, né? Só para fechar, no primeiro filme, no final, quando ele consegue voltar para 1985, a DeLorean chega e bate, né? Que causa meio que um acidente. Tem um bêbado dormindo no banco da praça, ele acorda e fala, né? Malditos motoristas bêbados, né? Como eu estou mostrando na tela, né? E não é claro quem é esse bêbado, né? E no segundo filme, quando ele chega no Palácio do Prazer do Bife, no Dystopia 1985, quando o Bife era o rico, ele está andando e tromba com esse bêbado também. E o bêbado fala uma coisa parecida, só que em vez de maldito motorista bêbado, ele fala maldito pedestre bêbado. E aí o Marty fala quem ele reconhece como Red, né? E só que se você não presta muita atenção no primeiro filme, você acaba perdendo isso. No primeiro filme, logo que ele chega em Hill Valley, em 1955, tá passando um carro com uma propaganda eleitoral falando reeleja o prefeito Red Thomas. E se você prestar atenção na imagem que tem colado no carro, é o mesmo ator, né? E até na praça central da cidade tá tá lá na Rio Valley um bom lugar para se viver. Por favor, dirija com cuidado. E então acho que era meio que uma campanha desse prefeito do Red Thomas, por isso que ele estava xingando o motorista bêbado, xingando o pedestre, porque eles não estavam sendo cuidadosos, né? Então meio que uma coisa que o pessoal não, a gente não repara, né? Precisa realmente fazer as conexões no filme, mas tem teoria sobre isso que ele virou bêbado porque o Goldie Wilson, que é o prefeito em 1985, na verdade, ele vira prefeito antes disso, né? Então, quando o Marty volta para o passado e encoraja o Goldie Wilson a se candidatar, a seguir carreira política,
Então ele meio que destrói a carreira desse Red Thomas e aí ele acaba é, caindo na bebida, aí, vamos dizer assim. Aliás, isso é outro exemplo dos tempos cíclicos, né? Porque se o Martin não tivesse encorajado o Gold Wilson, ele não seria prefeito. Porém, ele é prefeito logo antes da primeira viagem no tempo, né? É. Então, a E gente, no segundo, em 2015, ele que é o dono da empresa que faz conversão de carro para carro voador, né? o neto dele, O neto dele, isso. o neto dele, Diga família, né? mesmo. Ah, bem interessante. São detalhes assim. Esse filme ele presta muita atenção aos detalhes. E outra coisa que me chama a atenção, especialmente no primeiro filme, é como eles conseguem fazer um filme conciso, né? Não tem encheção de linguiça. O filme é relativamente curto, os padrões de hoje em dia. Uhum. Não perde tempo com nada. Ele é curto, mas ao mesmo tempo você não sente que ficou faltando nada, né? Sendo mesmo com as falhas por exemplo, até no segundo filme mesmo, que o próprio Doc Brown está explicando que cada vez que você volta para o passado, você cria uma linha do tempo paralela e você tem que voltar e anular aquela ação que criou a linha do tempo paralela, etc. E eles voltaram para o passado da linha do tempo paralela e não para o passado deles, que eles estavam, né? Então eles estavam em 2015 do futuro normal, né? Do futuro que o George McFly era rico, em 85. Quando eles voltaram desse 2015 para o passado, eles voltaram para quando o Biff era rico. Né? Então, tem essas coisas, mas faz sentido para a história. Né? Então, não vale nem muito a pena ficar tentando bater nisso, porque para a história faz muito sentido. E, como você falou, é um filme que ele não deixa faltando nada, é um filme conciso. E eu acho que até por isso que quem gosta mesmo não se cansa de assistir, né? Porque não é maçante. Eu acho que você tem que sempre olhar esse passado, o futuro, sob o ponto de vista da máquina do tempo. Porque o Biff volta antes deles, faz lá o que ele tem que fazer, né? Passa um almanaque. Então, na verdade, eu acho que foi a viagem do Biff, né, para o passado que zoou as coisas. Mas realmente você entra num paradoxo muito, muito louco. É, E como a gente nunca vai viajar no tempo, acho até bom que não. Porque, sei lá, ia ser uma confusão, ia ser todo mundo tentando virar bilionário e ninguém ia conseguir. até alguém voltar no tempo o suficiente para evitar que a máquina do tempo fosse inventada. Exatamente. Mas é isso aí. Se você chegou até aqui, eu agradeço a sua audiência aqui no canal Filmes em Casa com o Flávio Strutzel. Você esteve comigo e com o Fernando Mileski, diretamente da Polônia. Espero ter a sua audiência mais vezes. Não deixe de se inscrever, dar o seu like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Um abraço, até a próxima. Paz. Do widzenia.